Olá novamente, meus alunos do oitavo, nono ano e quarta totalidade do EJA e demais alunos que estejam interessados em assistir a nossas aulas, certo? Hoje nós vamos trabalhar a continuidade do conteúdo de probabilidade. Vamos estender um pouquinho mais o que a gente aprendeu até agora sobre cálculo de probabilidade. A nossa habilidade hoje na BNCC vai ser a seguinte, acompanha comigo na tela. Reconhecer em experimentos aleatórios eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência nos dois casos. Então hoje a gente precisa conhecer mais alguns aspectos teóricos da probabilidade. Então acompanha comigo. O que seriam eventos dependentes e eventos independentes? Vimos anteriormente que a probabilidade P de um eventual ocorrer é dada por, a gente tem que lembrar, número de resultados favoráveis ao evento A, dividido ou na razão ou para o total de resultados possíveis, certo? Então, em um experimento aleatório, dois ou mais eventos são denominados eventos independentes quando a probabilidade de ocorrer um deles não depende do fato de os outros eventos terem ocorrido ou não, certo? Dados dois eventos independentes A e B de um espaço amostral, a probabilidade deles ocorrerem sucessivamente é dada por, nos lembra um conceito que a gente estudou numa aula anterior, que é o princípio multiplicativo. Ou seja, a probabilidade do evento A e B acontecer simultaneamente, eles sendo independentes, é dado por a probabilidade do evento A ocorrer multiplicado pela probabilidade do evento B ocorrer, certo? Então vamos agora a uma questão. Uma urna contém 10 bolas coloridas idênticas em massa e tamanho. Há 5 bolas azuis, 2 bolas verdes, 2 bolas amarelas e uma bola vermelha. Sorteando-se uma dessas bolas ao acaso, qual é a probabilidade de a bola sorteada ser azul? Certo? Então, a gente já resolveu uma questão dessa parecida numa aula passada. Na urna, há 5 bolas azuis em 10. Ou seja, a probabilidade da bola ser azul é 5 em 10, que a gente pode simplificar e ler de modo equivalente 1 para 2, ou seja, 1 entre 2, ou como aprofundando o conhecimento futuramente das probabilidades, 50%, que a gente vai dizer, certo? A gente pode ler assim também. Então, vamos a uma questão 2, que vai envolver agora essa ideia de eventos independentes. Considerando os dados da questão anterior, certo? Vamos ficar com esses dados aqui da questão anterior, sorteando-se 2 dessas bolas ao acaso, uma de cada vez, com reposição da bola sorteada, qual é a probabilidade de a segunda bola sorteada ser azul, sabendo que a primeira foi vermelha? Olha só o comando da questão. Vamos ter um pouco de atenção no português, certo? Para a gente não se enrolar somente, porque geralmente quando a gente está trabalhando com matemática em sala de aula, a gente quer logo enxergar o cálculo, a conta para chegar ao resultado. Mas às vezes uma falta de leitura ela pode ser prejudicial na hora da montagem desses cálculos. Então, acompanha comigo. Vamos voltar à questão 1 só para entender o comando. Uma urna contém 10 bolas coloridas idênticas em massa e tamanho. Há 5 bolas azuis, 2 bolas verdes, 2 bolas amarelas e uma bola vermelha. E aí a gente vem para a questão 2. Sorteando-se 2 dessas bolas ao acaso, uma de cada vez, com reposição da bola sorteada, qual é a probabilidade de a segunda bola sorteada ser azul, sabendo que a primeira foi vermelha? Então, note que a ocorrência do evento sair bola azul não depende da ocorrência ou não do evento sair bola vermelha.
já que há reposição da bola retirada na urna. Ou seja, nesse caso, esses dois eventos são independentes. Continuamos então com 5 em 10 para as azuis. Certo? Então a probabilidade de sair bola azul sabendo que saiu uma bola vermelha é de 5 para 10, ou seja, 1 para 2, de modo equivalente. Então esses eventos são independentes, como a gente resolveu na questão 1. Agora, a gente pode se deparar com eventos dependentes. Então vamos a uma questão 3. A questão 3. Considerando os dados da questão 1, qual é a probabilidade de a primeira bola sorteada ser azul e a segunda ser vermelha? Bom, aqui a gente já tem que ter um pouco de preocupação. Como nesse caso esses eventos são independentes, nós temos a probabilidade da primeira ser azul e a segunda vermelha, ela vai se dar da seguinte maneira. A probabilidade da primeira ser azul e a probabilidade da segunda ser vermelha. Esse E aí dá uma ideia daquele princípio que a gente estudou numa aula passada, princípio multiplicativo. Então acompanha na tela. Qual a probabilidade da bola ser azul, certo? E da probabilidade da bola ser vermelha. Então você vai verificar a probabilidade de cada uma separadamente e fazer um princípio multiplicativo dela. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 10, 20. Certo? Então a probabilidade, nesse caso, de a primeira bola sorteada ser azul e a segunda ser vermelha, é 1 para 20. 1 entre 20. Certo? Os eventos ainda são independentes, mas a gente já usou o princípio multiplicativo aí. Certo? Vamos então à questão número 4. Ainda com os dados da questão 1, sorteando-se seguidamente duas dessas bolas ao acaso, sem reposição, qual é a probabilidade da segunda bola sorteada ser azul, sabendo que a primeira foi vermelha? Note que a primeira bola foi vermelha e não houve reposição na urna. Assim, no sorteio da segunda bola, a urna tem uma composição diferente. Agora há 9 bolas, sendo 5 azuis, 2 verdes e 2 amarelas. Certo? Então, logo, são 5 bolas azuis e um total de 9 bolas. Ou seja, a probabilidade de sair bola azul sabendo que saiu a bola vermelha, a primeira foi vermelha, é de 5 para 9. Se você for estipular o valor, vamos dizer assim, decimal dessa fração, você pode dividir 5 por 9 e você vai ver que vai dar um pouco mais do que 0,5, um pouco maior que meio. Ou seja, essa probabilidade, ela tem, vamos dizer assim, mais chance de ocorrer do que aquela que a gente viu no exercício anterior, que dava 1 para 2. Certo? Então, em termos assim de análise, a gente pode dizer que essa questão aí, essa possibilidade, ela tem uma chance maior, vamos dizer assim, de ocorrer em relação àquela. Então é importante a gente ter um pouco de atenção a essa questão das possibilidades, das probabilidades. Por exemplo, aqui em Belém, eu estou falando da cidade de Belém. Aqui em Belém, a nossa temperatura, ela varia entre 24, que já quando chega a 24 está muito frio, certo? O paraense já sente bastante frio com 24 graus. E às vezes a sensação térmica pode chegar a 40 graus, ou até mais. Sensação térmica, diferente da temperatura, certo? Então, se você for analisar em termos assim intuitivos, a probabilidade de fazer calor em Belém, devido ao nosso clima e várias outras influências, ela é bem maior do que fazer um frio de, vamos dizer, 20 graus, certo? Então, se você estiver conversando com uma pessoa que mora em Belém e você falar assim, olha, amanhã vai fazer 15 graus em Belém, a pessoa vai olhar para você e vai dizer, não, não é possível, certo? Aqui em Belém, ou seja,
pode até existir, né, futuramente, certo? De repente com essas mudanças climáticas, mas a probabilidade maior é de sair um dia com uma temperatura assim que a gente pode caracterizar como quente. Se alguém falar para o paraense, olha, amanhã vai fazer 34 graus ou 36, o paraense vai dizer novidade. Por quê? Porque essa probabilidade ela é bem maior. Quando você vai para uma outra região do Brasil, estou falando de Brasil, né? Mas você pode estender isso para qualquer lugar do mundo. Vamos dizer, o sul do Rio Grande do Sul, certo? Chega até nevar para lá algumas vezes, né? Granizo, enfim. Se você disser que lá vai fazer 40 graus de sensação térmica, eles vão falar, não, nem tanto, não. Ou então, se fizer, né? Porque eu não tenho esse estudo sobre as temperaturas de lá. Se fizer, eles vão dizer, poxa, que surpresa. Agora, se você disser para eles, olha, amanhã vai fazer 15 graus, eles vão dizer, ah, beleza. Porque já é uma normalidade para eles lá. E quanto para cá, para Belém, é quase, não vou dizer que é impossível, né? Mas é quase impossível, devido às nossas circunstâncias climáticas, fazer 15 graus, pelo menos até agora. Lá no Rio Grande do Sul é um evento quase certo. Não vou dizer que é certo, né? Mas é uma coisa já do cotidiano deles. E já não é do cotidiano deles ter uma temperatura alta, uma sensação térmica alta como a gente tem aqui em Belém, certo? Voltando para o nosso problema. Desse modo, a ocorrência do evento sair bola vermelha influenciou a ocorrência do evento sair bola azul. E, por isso, dizemos que esses eventos são eventos dependentes. Então você viu, olha, a retirada da bola vermelha ela influenciou para que saísse a bola azul, certo? Então esses eventos aí já têm uma certa dependência, é diferente das questões anteriores que eles eram independentes. Então, acompanha comigo na tela. No caso de dois eventos dependentes, A e B, de um espaço amostral, a probabilidade de eles ocorrerem sucessivamente é dada por a probabilidade do evento A, dado que o B ocorreu, vezes a probabilidade do evento B, certo? Aí você pode escrever probabilidade de A e B ou a probabilidade de B e A. Então a probabilidade do evento A, dado que o evento B ocorreu, vezes a probabilidade do evento B ocorrer. Como assim? Ainda está bastante confuso, né? Então vamos acompanhar mais uma questão. Ainda com os dados da questão 1, qual é a probabilidade da primeira bola sorteada ser vermelha e a segunda ser azul? Então vamos lá. Como nesse caso esses eventos são dependentes, nós temos a probabilidade da primeira vermelha e a segunda ser azul. Vai ser dada por a probabilidade da bola azul sair, sabendo que saiu vermelha, vezes a probabilidade de sair a bola vermelha. Então, a probabilidade da bola azul sair sabendo que saiu a vermelha, como primeira, é de 5 para 9, certo? E a probabilidade de sair a bola vermelha é uma entre as 10 bolas que existem. Ao multiplicar, certo? A gente tem que ter esse cuidado. A gente multiplica frações da seguinte maneira: numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. O que é isso? Multiplica-se os números de cima, aí coloca lá na nova fração, né, o resultado, o produto, multiplica-se os números de baixo, coloca lá na fração o resultado, o produto. 5 vezes 1 dá 5, 9 vezes 10, 90. 5 para 90. Você pode ler dessa maneira, 5 para 90. Mas a gente pode ler de um modo equivalente também. Como a gente poderia simplificar a fração e ler de 1 para 18. Quando a gente estuda a simplificação de frações, certo? Eu acredito que no 6º ano a gente já começa. Tem escola que já começa no 5º ano, né? Mas geralmente é no 6º ano. Aí no 7º também se trabalha. Você às vezes, poxa, por que eu vou simplificar? Só para ficar mais fácil? Não, é para facilitar esse entendimento também
por exemplo, do conteúdo da probabilidade, assim como outros conteúdos que você entende melhor, vamos dizer assim, de modo mais, não vou dizer claro, mas vamos dizer assim, mais simplificado, mais sintetizado através da simplificação. Então, por exemplo, você consegue enxergar a metade quando eu falo 1 para 2. Mas às vezes eu falo 500 para 1000. Às vezes você não consegue de imediato enxergar que aquilo ali é uma metade. Ou então 420 para 840. Certo? Então, quando eu falo 1 para 2, meio, você enxerga bem mais rápido uma metade do que falar de outro modo. Vamos agora a mais uma questão. Joana tem na bolsa 3 cédulas de R$2 e 2 cédulas de R$10. Qual é a probabilidade de, ao retirar 2 cédulas ao acaso, sucessivamente, da bolsa, ela obtenha a quantia de R$12? Então, esse problema ele já é bem mais elaborado, né? Então, vamos gravar bem. Ela tem 3 cédulas de R$2 e 2 cédulas de R$10. Então, ela tem que tirar 2 cédulas ao acaso. Ela não está vendo, ela não está escolhendo, ela não está tocando, ela não está vendo textura do dinheiro, nada. E aí, ela tirando, tem que dar R$12. Tem gente que faz até brincadeira, né? Com esse tipo de situação. Fala assim, olha, retira aí R$12, se tu tirar R$12, tu fica. Mas se tu tirares diferente, tu vai ter que me pagar a quantia que tu retiraste. Já fizeram essa brincadeira uma vez. Certo? Aí, se não tiver nenhuma tendenciosidade, se o dinheiro não tiver nenhuma marca d'água, nada, então a probabilidade disso acontecer, como é que vai ser? Certo? Como é que seria se fosse uma aposta? Olha, tira aí R$12 com essa situação. 3 cédulas de R$2 e 2 cédulas de R$10. Então vamos acompanhar. Vamos fazer uma árvore de possibilidades para a situação. Então é parecido com o que a gente trabalhou lá no princípio multiplicativo. Parecido. Olha lá. Se ela retirar na primeira R$10 e na segunda R$10, não é um resultado favorável para o que a gente está propondo. Se ela retirar na primeira R$10 e na segunda ela retirar R$2, aí é o resultado favorável. Aí você tem R$12. Se ela retirar na primeira R$2 e retirar na segunda R$10, dá R$12 e aí o resultado é favorável. Se ela retirar R$2 e depois retirar R$2, então o resultado não é favorável para o que a gente quer. Certo? Vamos montar um quadro com as respectivas probabilidades para os resultados favoráveis, verificando que os eventos envolvidos são dependentes, já que não há reposição da célula retirada. Voltando aqui na árvore, você pode, de modo, vamos dizer assim, tendencioso, às vezes com a pressa de resolver a questão, de dizer, peraí, são 4 possibilidades ali, dá 25%, dá 50%, certo? Então, quando a gente resolver problema de probabilidade, a gente tem que ter um pouco de cuidado, a gente tem que fazer as análises, certo? Resolver bastante problema parecido, porque às vezes o resultado ele não é tão claro assim, certo? Quando a gente monta a árvore da possibilidade, igual como a gente fez lá no princípio multiplicativo. Porque lá você está trabalhando com multiplicação, possibilidade, direto. Aqui você está trabalhando com chances. Então você tem que ter um certo cuidado. Então voltando à tela. Olha aí. Na primeira retirada, certo? Ela precisa sai R$2, sabendo que saiu R$10 na primeira. Certo? Na primeira retirada. Da segunda, desculpa. Estou confundindo aqui. Então vamos lá. Na primeira retirada, qual a probabilidade de sair R$10? Então tenho 2 para 5. Porque são eventos dependentes, hein? Não podemos esquecer. A segunda retirada. Já que saiu R$10, a probabilidade de sair R$2 é 3 para 4. Porque tem
continua tendo 3 cédulas de R$2, só que não tem mais uma cédula de 10. Então ficaram 4 cédulas. Ficou uma de 10 e 3 de R$2. Então a probabilidade de sair R$2, sabendo que já saiu uma de R$10, é de 3/4. Então repara bem, para acontecer essas duas situações ao mesmo tempo, que a gente vai dizer de retiradas sucessivas, a gente vai ter que multiplicar. Então, qual é a probabilidade de sair R$2, sabendo que já saiu R$10? Olha só, sai R$2 e sabendo que já saiu R$10. Então, eu vou pegar a probabilidade da primeira retirada, 2 para 5, e multiplicar, dando a ideia do princípio multiplicativo, pela probabilidade da segunda retirada, que é 3 para 4. Efetuando essa multiplicação, nós temos 2 vezes 3, 6, 5 vezes 4, 20. E aí, 6 para 20. Você deve estar perguntando, poxa, como é que eu chego a esse 30%? Você pode dividir 6 por 20, certo? Aí, dependendo como você aprendeu a regra prática ou uma técnica, ou então mesmo de modo bem detalhado, certo? Transformando 6 unidades em décimos, aí você divide lá. Mas tem uma regra práticazinha para ir direto para a porcentagem. Você verifica, por exemplo, o denominador é 20. Como é que eu posso transformar aquele denominador 20 em 100? Porque a porcentagem, ela tem no denominador o número 100. Aí você vai falar, eu multiplico por 5 o 20. Eu vou dizer exatamente. Você vai multiplicar o 20 por 5. Então, 20 por 5 dá 100 embaixo. 6 vezes 5 dá 30 em cima. Aí fica 30 para 100, que é uma fração centesimal, que eu posso representar como porcentagem da seguinte forma, 30%. Então, a probabilidade de ocorrer aquela primeira situação ali, ó, sair R$10, depois sair 2, certo? 30%. Vamos analisar a segunda situação. A probabilidade agora de sair R$2, certo? R$2, então nós temos 3 cédulas de R$2 entre 5 cédulas, sendo 3 de R$2 e 2 de R$10. Então, qual a probabilidade de sair R$2? 3 para 5. Agora, saiu R$2. Pronto, saiu. Aí ficaram 2 cédulas de R$2 e 2 cédulas de R$10. Então, nós temos um total de 4 cédulas agora. E qual a probabilidade de sair R$10, sabendo que já saiu R$2? Então, já saiu uma nota de R$2. Caiu fora uma nota de R$2. Então, vai ficar 2 notas ainda de R$2 que há dentro da bolsa, para 4 notas, contando com essa de R$2 e as 2 de R$10. Então, pelo princípio multiplicativo, nós temos que para sair R$10, sabendo que saiu R$2, a gente multiplica 3 para 5 vezes 2 para 4. Ou 3/5 vezes 2/4, como vocês queiram. 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 4 dá 20, como a gente falou da questão anterior. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. Foi a mesma fração da situação anterior, que transformando para porcentagem, a gente tem como 30%. Então, as duas situações podem acontecer. Então, ou uma ou outra. Mas se sair essa, tá ok. Se sair essa, tá ok. Então, ou uma ou outra. Então, dá ideia, ó, ou uma ou outra, dá uma ideia de adição. Certo? Esse ou aí, futuramente, vocês vão estudar lá no ensino médio, ou até no fundamental, o professor já pode ter falado. Ele pode dar essa ideia para vocês. Ele dá essa ideia de adição, certo? Principalmente quando a gente trabalha com conjuntos ou operações de multiplicação, ou operação de análise de probabilidades, certo? Então, acompanhando na tela novamente. Há 2 maneiras de se obter R$12. Logo, devemos somar as probabilidades dessas 2 maneiras. A probabilidade, então, de dar R$12
é a probabilidade de dar R$ 12 de uma maneira, saindo primeiro uma nota de 2, depois uma de 10, mais a probabilidade de sair R$ 12 de outra maneira, saindo primeiro uma nota de 10 e outra de 2. E aí é importante, olha, isso aqui eu queria chamar a atenção. 6 para 20 mais 6 para 20. Certo? A gente está falando de probabilidade, a gente pode ler assim. Mas eu poderia falar de fração também. 6 vinteavos mais 6 vinteavos. Muitos alunos, ainda, inclusive no ensino médio, eles confundem essa soma, essa adição, na verdade, né? Eles somam, fazem a soma de 6 mais 6 e colocam 12 e acabam efetuando embaixo a adição também, o que está errado, certo? Quando os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e soma apenas os numeradores. Então, 6 para 20 mais 6 para 20 dá 12 para 20, certo? Se você dividir, fazer um procedimento tipo como a gente fez anteriormente, bora transformar 12 para 20 numa fração centesimal. Então, você multiplica o 20 por algum número de modo que embaixo dê 100. Aí você vai calcular esse número. Então, 20 vezes algum número dá 100. Então, você vai achar que é o 5. Aí você faz 20 vezes 5 dá 100, certo? Aí multiplica 12 vezes 5 vai dar 60. E aí fica 60 para 100, ou 60 centésimos. Que você transformando para a parte percentual é 60%, certo? E aí vamos ter a resposta. Logo, a probabilidade de Joana conseguir R$ 12 retirando 2 cédulas ao acaso é de 60%. Então você verificou que no cálculo de eventos dependentes existe esse detalhe, certo? A gente não pode esquecer essa relação. Quando a gente faz primeiramente um evento acontecer, então ele influencia o segundo evento de ocorrer. Certo? Geralmente você vai encontrar isso em situações tipo retirou uma bola, não devolveu para a caixa, lancei 3 moedas, na seguinte ordem, lancei a primeira, depois a segunda, depois a terceira. Se a primeira der cara, qual a chance? Certo? Às vezes você se confunde, você tem às vezes o evento dependente. Há situações que vão acontecer assim. Você vai ter eventos, certo? Que você vai ter que desvendar o mistério, se é dependente ou independente. A nível de ensino fundamental, isso que a gente verificou agora é suficiente. Você pode pesquisar isso nos livros, certo? Didático da sua escola, que trabalham isso daí, certo? Mas vocês verificaram que é um conteúdo também com bastante aporte teórico. Então não basta, como eu disse no início da aula, não basta só ir direto ao cálculo. Você tem que entender o português, você tem que entender o que o problema está te propondo. E isso é uma grande dificuldade, às vezes, quando a gente vai ensinar matemática. Porque o aluno diz assim, eu sei matemática, mas ele tem dificuldade de interpretação de texto. E aí o que acontece? Ele sabe montar o cálculo, ele sabe fazer todos esses cálculos aí com frações, somar, multiplicar, transformar em porcentagem, transformar de razão para uma fração mais simplificada. Mas quando é na hora da interpretação, se tiver às vezes um arranjo de palavras lá que pode levar a um equívoco, então ele não consegue acertar. Ele fala, poxa, eu sei fazer esse cálculo, mas infelizmente na hora não consegui montar. Por quê? Porque houve erro de interpretação. E nesse assunto, probabilidade, assim como o próximo assunto que a gente vai trabalhar futuramente, que é a estatística, certo? A gente vai precisar ter esse domínio de leitura. As referências que a gente utilizou novamente nessa aula são as mesmas que a gente vem utilizando desde o início das nossas aulas, certo? Então, pode ser um livro diferente do que a sua escola adotou, certo? Se a sua escola, de repente, adotou algum livro, porque alguns livros podem não ter chegado em algumas escolas, mas qualquer livro de fundamental atualizado de 8º, 9º ano, ele tem esse conteúdo. Então, seria interessante você ter esse trabalho de leitura, como a gente falou anteriormente.
Então, desde já, novamente, a gente finaliza a nossa mais uma aula, certo? A gente vai se encontrar possivelmente numa próxima aula já falando de estatística. Desejo desde então bons estudos. Até a próxima.